Há um ponto da sua vida em que você percebe algo incômodo demais para continuar ignorando. A sua mente está sempre em algum lugar que não é aqui. Ela corre, antecipa, dramatiza, inventa cenários que não existem e alimenta preocupações que você nunca pediu para sentir. E é justamente nesse momento de lucidez desconfortável que uma verdade silenciosa aparece. Se você não aprender a dominar sua mente, ela continua dominando você. É esse o ponto decisivo. O instante em que você entende que a ansiedade não é apenas um sentimento, mas uma força que vai moldando sua identidade, seu comportamento e sua paz. E é aqui que começa a transformação, no reconhecimento de que a calma não é consequência de dias tranquilos, mas de uma mente treinada. Uma mente que você pode construir. A ansiedade não surge do nada. Ela cresce como um espelho distorcido daquilo que você teme perder, daquilo que você acha que precisa controlar, daquilo que acredita que precisa prever para não sofrer. A mente ansiosa vive tentando proteger você de tudo, mas acaba fazendo o contrário. Cria um estado permanente de alerta, como se cada detalhe fosse uma ameaça e cada minuto fosse uma corrida contra algo invisível. Os estoicos já percebiam isso há 2000 anos. Eles sabiam que a ansiedade nasce quando a mente insiste em lutar com aquilo que ainda não existe. A preocupação é sempre o rascunho de um futuro que não chegou, mas que já consome a energia do presente. É por isso que, mesmo quando nada está acontecendo, a mente inquieta age como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Ela projeta cenários, exagera consequências, distorce intenções e cria tempestades emocionais que só ela enxerga. Não é falta de força, é falta de direção. A energia mental que deveria servir à sua clareza vira combustível para o caos interno. E a verdade é que ninguém ensina você a lidar com isso. Crescemos acreditando que ansiedade é algo inevitável, quase biológico demais para ser moldado. Só que os estoicos provaram o contrário. A calma é uma habilidade, uma disciplina diária, uma escolha que começa dentro e não fora. Marcos Aurelius escreveu que a mente é como a água. Quando está agitada, ela deforma tudo que reflete. Quando está serena, vê tudo com precisão. A ansiedade é essa água turbulenta. Ela faz com que você enxergue problemas onde há apenas possibilidades, inimigos onde há apenas incertezas, perigo onde existe apenas desconhecido. A calma, por outro lado, não é ausência de movimento, mas presença de controle. É o estado em que você observa seus pensamentos sem ser arrastado por eles, em que você sente emoções sem ser governado por elas, em que você age com lucidez mesmo quando o mundo tenta empurrar você para o desespero. O primeiro passo para essa calma é admitir que a ansiedade não é uma inimiga externa. Ela nasce dentro da sua própria interpretação da vida. Ela é um produto das histórias que você conta para si mesmo, histórias que podem ser reescritas. O que os estoicos descobriram, e que continua atual, é que a fonte da paz não está na eliminação dos desafios, mas na eliminação da reação impulsiva a eles. A ansiedade nasce da confusão entre o que você controla e o que você tenta controlar à força. A calma nasce quando essa fronteira fica clara. E é justamente essa clareza que você vai desenvolver ao longo deste vídeo. Porque existem 4 pilares estoicos capazes de desmontar o estado ansioso e reconstruir uma mente firme, centrada e serena. Uma mente que não corre para o futuro, que não é escrava da antecipação e que sabe se posicionar diante da vida com a postura de alguém que entende que a paz é poder. No final, você vai perceber que eliminar a ansiedade não significa nunca mais sentir preocupação. Significa aprender a responder a ela com consciência, e não com desespero. Mas antes de mergulhar nesses pilares, você precisa entender o mais importante. A ansiedade não é um destino, é um hábito mental. E hábitos podem ser substituídos. O que você vai aprender agora não é uma teoria filosófica, mas um conjunto de práticas que mudam sua percepção de si mesmo, do tempo, das pressões externas e das emoções internas. A partir da próxima parte, começa a implementação, o processo real de construir uma mente que não se dobra ao caos. E aqui vai um ponto fundamental que já abre a porta para o próximo passo. A ansiedade nada mais é do que sua atenção sendo sequestrada. E quando você aprende a trazer sua atenção de volta ao presente, algo extraordinário acontece. A mente para de antecipar e começa a observar. E onde existe observação, existe controle. Na próxima parte, você vai descobrir exatamente como esse controle começa, e por que ele é a chave para uma vida em que a calma deixa de ser exceção e se torna seu estado natural. Antes de continuarmos, lembre-se de fortalecer este conteúdo.
Curta o vídeo agora e inscreva-se no canal para que mais pessoas encontrem clareza mental e para que você não perca nenhum próximo passo dessa jornada estoica. Esse simples gesto mantém o conteúdo vivo e ajuda você a integrar, pouco a pouco, tudo o que está aprendendo aqui. Agora sim, vamos ao primeiro pilar da calma, o domínio da atenção. Porque a ansiedade só existe quando a sua atenção deixa de lhe servir e passa a lhe comandar. É como se a mente jogasse você de um lado para o outro, puxando seu foco para tudo ao mesmo tempo, menos para o momento presente, onde a sua vida realmente acontece. E isso não é coincidência. Toda ansiedade nasce de uma antecipação. A mente se joga para o futuro, tenta prever cenários, tenta resolver problemas que ainda não existem, tenta se proteger de dores que nem chegaram. A ansiedade é a mente vivendo em outro tempo. O que os estoicos descobriram é simples, mas transformador. Quem controla a própria atenção controla a própria vida. E o curioso é que quase ninguém aprende isso na prática. Crescemos acreditando que atenção é algo automático, mas atenção é escolha. Atenção é disciplina. Atenção é direção. E quando você aprende a direcioná-la, a ansiedade perde 80% da força. Pense na sua atenção como uma luz. Quando essa luz está dispersa, tudo fica nebuloso, confuso, exagerado. A mente ansiosa transforma pensamentos em ameaças porque a luz está iluminando todos os cantos ao mesmo tempo, inclusive aqueles que não deveriam importar. Quando essa luz é focada, algo muda. Você vê com nitidez, com ordem, com prioridade. A ansiedade se alimenta da desordem interna. A calma nasce da atenção correta. Os estoicos, especialmente Epicteto, ensinavam que você deve se tornar o guardião da sua atenção. Não é deixar ela correr solta, não é permitir que ela seja sequestrada por memórias, medos, opiniões externas ou previsões catastróficas. É treiná-la, como se treina um músculo. E esse treinamento começa com a prática de interceptar o impulso. Cada vez que sua mente tentar arrastar você para o futuro, você a puxa de volta com firmeza. Não agora. Aqui. Parece pouco, mas é a fundação de toda serenidade duradoura. Uma mente calma não é uma mente vazia. É uma mente presente. Os estoicos entendiam que a maior fonte de ansiedade é justamente a ausência de presença. Quando você está mentalmente no futuro, tudo parece urgente, gigantesco, pesado. Quando você está no presente, você age com clareza e observa sem desespero. O presente reduz a ansiedade porque o presente é concreto. Ele não exige suposições, exige atenção. Existem 3 práticas estoicas que consolidam esse primeiro pilar. 1. A âncora sensorial. Sempre que sentir a preocupação crescendo, volte imediatamente para algo que esteja acontecendo agora. Sua respiração, sua postura, o som mais próximo. Os estoicos sabiam que o corpo é porta para a mente. Quando você âncora o corpo no presente, você obriga a mente a retornar também. 2. O comando interno. A prática de repetir mentalmente uma frase de autocontrole, uma ordem simples que quebre o fluxo da ansiedade. Pode ser: atenção ao agora. Volta. Observe sem reagir. Isso cria uma interrupção consciente, uma pausa que devolve a você o controle do foco. 3. A observação neutra. A ansiedade se alimenta do julgamento automático. Quando você observa seu pensamento sem classificá-lo como bom, ruim, perigoso, humilhante, você corta a alimentação emocional dele. Você vê o pensamento, mas não entra nele. E quando você não entra, ele perde força. E talvez a parte mais importante: não espere eliminar a ansiedade antes de praticar presença. É praticando presença que a ansiedade diminui. A mente aprende a se reorganizar quando você insiste, repetidamente, em trazê-la para onde você está. Aos poucos, o que antes era automático, a corrida mental para o futuro, se torna raro. Você troca a reação pelo comando, o caos pela direção. E quando você finalmente começa a dominar a atenção, percebe algo poderoso. A ansiedade não é um monstro, ela é apenas um pensamento que ganhou espaço demais. Quando você controla o foco, você reduz esse espaço. E dentro dessa redução começa a verdadeira transformação. Mas dominar a atenção é apenas o primeiro pilar. O segundo é essencial para quebrar a raiz da ansiedade, porque ele separa aquilo que esmaga sua mente daquilo que você realmente deveria carregar. Na próxima parte, você vai descobrir o princípio estoico mais poderoso de todos,
aquele que funciona como um filtro mental capaz de remover instantaneamente grande parte da preocupação, a distinção entre o que você controla e o que nunca esteve nas suas mãos. Se existe um princípio capaz de reduzir a ansiedade de forma quase instantânea, é este: a capacidade de separar, com lucidez, o que está nas suas mãos e o que nunca esteve. É simples, mas incrivelmente poderoso, e o mais impressionante é que a maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo como se controlasse absolutamente tudo. O mundo, os outros, o futuro, as circunstâncias, as respostas alheias, os resultados. E quanto maior essa ilusão de controle, maior é o peso da ansiedade. Os estoicos entendiam essa dinâmica com uma clareza quase cirúrgica. Epicteto repetia que a raiz do sofrimento humano é o desejo de controlar aquilo que não lhe pertence. Quando você tenta forçar situações, prever reações, impedir todas as incertezas e garantir todos os desfechos possíveis, nasce uma batalha mental que nunca terá fim, porque você está lutando contra a própria natureza da realidade. E lutar contra o inevitável é a forma mais rápida de esgotar a própria mente. A ansiedade cresce sempre que a sua mente ultrapassa o limite do que é influenciável. Ela tenta abrir portas que não se abrem, tenta segurar aquilo que não depende só de você, tenta antecipar movimentos que pertencem a outras pessoas, tenta prever o comportamento do tempo, da vida, das circunstâncias. Nessa tentativa desesperada de controlar o incontrolável, você se perde de si mesmo. E perde sua calma. A dicotomia do controle, ensinada pelos estoicos há mais de 2000 anos, é o antídoto mais eficiente para isso. Ela divide a vida em 2 blocos. 1. O que depende de você. 2. O que não depende. E o segredo para a paz é simples. Concentre toda a sua energia no primeiro, e aprenda a soltar o segundo. Mas apesar de parecer óbvio, é aqui que quase todos falham. Porque a mente ansiosa quer garantias absolutas. Ela não suporta a ideia de que algumas coisas simplesmente escaparão das suas mãos, por mais que você se prepare. A mente ansiosa tenta negociar com a realidade, tenta forçar o futuro a funcionar do jeito que ela quer. E quando o mundo não obedece, nasce a frustração, depois o medo, depois a ansiedade. A calma, ao contrário, nasce quando você compreende profundamente a fronteira entre esforço e controle. A sua ação é sua. O resultado não é. A sua intenção é sua. A reação alheia não é. A sua disciplina é sua. O tempo que o mundo leva para responder, não é. Quando essa percepção realmente se instala, algo muda dentro de você. A ansiedade perde o terreno que antes dominava. A mente deixa de lutar em todas as frentes e passa a lutar apenas onde vale a pena. Você para de desperdiçar energia tentando prever o imprevisível. E, pela primeira vez, sente uma sensação de alívio, a sensação de finalmente estar focando no que é real, e não no que é fantasia futura. Os estoicos chamavam isso de liberdade interna. E faz sentido. Quando você entende que não é responsável por tudo, você para de carregar pesos que nunca foram seus. Você não controla o comportamento de ninguém. Você não controla as circunstâncias externas. Você não controla o desenrolar dos eventos. Você não controla o passado nem o futuro. Mas você controla sua resposta. E é nisso que mora todo o seu poder. A prática estoica começa com uma pergunta simples, mas transformadora. Isso depende de mim? Pergunte isso sempre, diante de uma preocupação, diante de um medo, diante de uma expectativa, diante de um cenário imaginário. Essa pergunta funciona como uma navalha. Corta tudo que é excesso, tudo que é ruído, tudo que estava ocupando sua mente sem necessidade. Porque a maior parte da ansiedade não nasce de problemas reais, mas de expectativas irreais, da tentativa de dirigir uma vida que não é só sua. Quando você começa a aplicar essa pergunta no dia a dia, percebe que muito do seu sofrimento vem do segundo bloco, do que você não controla. A opinião alheia. O ritmo dos acontecimentos. O amanhã. A reação emocional de outra pessoa. O que já aconteceu e não pode ser desfeito. O que ainda não aconteceu e não pode ser antecipado. E, paradoxalmente, quando você para de gastar energia com isso, você tem mais energia para agir no que realmente importa. A mente fica mais leve, mais presente, mais precisa. A ansiedade diminui porque, finalmente, existe ordem interna. A dicotomia do controle não elimina todos os problemas,
ela elimina a luta inútil contra problemas insolúveis. Ela devolve à mente aquilo que ela perdeu: direção. E uma mente com direção não se desespera. Ela age. E é justamente isso que prepara o terreno para o próximo pilar: a reestruturação dos pensamentos, o processo que transforma a maneira como você interpreta os eventos e, consequentemente, transforma a forma como você sente. Porque a ansiedade não se alimenta apenas do excesso de controle. Ela se alimenta das histórias que você conta a si mesmo todos os dias. Na próxima parte, você vai aprender a identificar essas histórias, desmontá-las e substituí-las por pensamentos que fortalecem em vez de enfraquecer. A ansiedade raramente nasce de um fato concreto. Ela nasce, quase sempre, da interpretação que você cria a partir desse fato. E essa interpretação costuma vir distorcida, acelerada, exagerada. É por isso que duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e sentir níveis completamente diferentes de ansiedade. Não é o acontecimento que determina o sofrimento, mas a história mental que o acompanha. Os estoicos perceberam isso séculos antes da psicologia moderna. Eles sabiam que a mente pode ser treinada para reagir de forma lúcida, e não impulsiva, aos seus próprios pensamentos. O grande problema é que, quando você está ansioso, a mente não te mostra a realidade, ela te mostra uma versão amplificada dela. Uma versão onde tudo parece mais urgente, mais grave, mais definitivo. A mente ansiosa cria catástrofes imaginárias, conecta pontos que não têm conexão, lê intenções que nunca foram ditas, projeta finais trágicos para situações ainda neutras. E, o mais perigoso, ela faz tudo isso de maneira automática. Você não percebe o momento em que um pensamento comum se transforma numa previsão catastrófica. Só percebe quando já está acelerado, apreensivo, inquieto. Os estoicos chamavam essa tendência de fantasiai, imagens mentais distorcidas que surgem sem permissão. E a solução que eles desenvolvem é brilhante. Não aceite imediatamente o que sua mente apresenta. Interrogue o pensamento. Examine-o, questione sua veracidade. Teste sua lógica. Isso quebra o ciclo ansioso porque devolve a você o papel de observador, não de refém. A reestruturação do pensamento começa com a habilidade de perceber o momento exato em que sua mente começa a exagerar. É aquele instante em que você interpreta um silêncio como rejeição, uma demora como ameaça, um obstáculo como derrota, uma incerteza como catástrofe. Esse é o ponto em que você deve interromper o fluxo automático para aplicar o método estoico de análise. O processo pode ser dividido em 3 perguntas fundamentais. Isso é um fato ou uma interpretação? A maioria das preocupações se dissolve aqui. Você percebe que não está lidando com uma realidade, mas com um cenário inventado. Um pensamento não é uma profecia, é só um pensamento. 2. Qual é a pior consequência realista disso? A mente ansiosa não trabalha com o realista, ela trabalha com o impossível. Quando você define a pior consequência de forma racional, a ansiedade perde espaço, porque ela não consegue mais manipular o desconhecido. 3. Eu consigo lidar com isso, se acontecer. E aqui está a chave. Quase sempre, a resposta é sim. O simples fato de reconhecer sua capacidade de enfrentar desafios reduz drasticamente o medo. Marcus Aurelius praticava isso diariamente. Ele escrevia para si mesmo, desmontando pensamentos exagerados e reconstruindo perspectivas claras. Ele sabia que a mente busca sempre dramatizar, mas a razão pode reorganizar essa bagunça. É por isso que os estoicos repetiam: o sofrimento é ampliado pela imaginação. Quando você corta a amplificação, resta apenas a realidade, e a realidade é sempre mais simples do que o cenário que sua ansiedade criou. Outra técnica poderosa usada pelos estoicos é a ampliação da perspectiva. Eles perguntavam: isso vai importar daqui a um mês? Daqui a um ano? Daqui a 5 anos? A maior parte das preocupações perde o sentido quando colocada sob esse filtro. Você percebe que está gastando energia mental com coisas que não passam de ruídos momentâneos, situações que se resolvem naturalmente, pequenos desconfortos que a vida transforma em irrelevâncias com o tempo. A ampliação da perspectiva funciona porque a ansiedade reduz o seu campo de visão. Ela te faz olhar para um único ponto como se fosse o centro de tudo. Quando você expande o quadro, a importância daquele ponto diminui. A mente ansiosa enxerga tempestades, a mente treinada enxerga nuvens passageiras.
E existe ainda um elemento fundamental que poucas pessoas percebem. A ansiedade não é apenas mental, ela é interpretativa. Ela interpreta sensações físicas como perigo, interpreta silêncio como rejeição, interpreta incerteza como fracasso. Quando você aprende a distinguir sensação de significado, tudo muda. Você pode sentir um aperto no peito e simplesmente reconhecer: isso é apenas um sinal físico, não um anúncio de desastre. Esse tipo de clareza emocional é libertadora. A reestruturação dos pensamentos não elimina completamente a ansiedade, mas elimina o combustível dela. O pensamento exagerado perde poder quando você o expõe à luz da razão. A interpretação catastrófica enfraquece quando você mostra a ela que existem outras possibilidades muito mais prováveis e muito menos destrutivas. E, aos poucos, você percebe algo que transforma sua relação com a própria mente. Não é você que é ansioso, são seus pensamentos que são mal treinados. E pensamentos podem ser reeducados. Você pode ensiná-los a não exagerar, a não antecipar, a não distorcer, a não transformar cada detalhe em ameaça. É isso que abre caminho para o próximo pilar: a construção de um ambiente interno que favorece a calma. Porque, mesmo reestruturando pensamentos, a mente só encontra paz verdadeira quando você cria condições internas para que ela permaneça serena. E isso envolve hábitos, disciplina, ritmo e silêncio. Na próxima parte, você vai descobrir como construir essa atmosfera mental de tranquilidade profunda. Você pode dominar a atenção. Pode separar com clareza o que controla e o que não controla. Pode reestruturar seus pensamentos e desmontar exageros mentais. Mas nada disso se sustenta se o ambiente interno em que sua mente vive é caótico. Assim como um corpo não se fortalece sem descanso, a mente não se estabiliza sem um espaço interno que favoreça a paz. É por isso que os estoicos tratavam a serenidade não como um estado ocasional, mas como um ambiente mental construído diariamente. A verdade é que ninguém acorda calmo por acaso. A calma é consequência de pequenas escolhas feitas repetidamente. O que você consome, como você começa o dia, o que você permite entrar na sua mente, o ritmo com que você vive, os estímulos que aceita como parte da sua rotina. A ansiedade é acelerada. A calma é deliberada. A ansiedade é reativa. A calma é uma construção. Os estoicos sabiam que a mente precisa de ritual, de estrutura, de repetição consciente. Eles defendiam que uma pessoa se torna ansiosa não apenas pelo que pensa, mas pelo ambiente mental que alimenta esses pensamentos. É como plantar uma semente em solo fértil ou em solo infértil. Cresce do mesmo jeito, mas a qualidade do que nasce é completamente diferente. A mente também precisa de solo fértil, um solo que favoreça clareza, presença e autocontrole. Um dos hábitos mais importantes dos estoicos era o ritual matinal. Não no sentido moderno de produtividade exagerada, mas como um momento de alinhamento interno. Antes de entrar no caos do mundo, eles se preparavam para lidar com aquilo que não controlavam. Marcos Aurelius escrevia logo cedo, lembrando a si mesmo que encontraria dificuldades, pessoas impulsivas, contratempos e incertezas, e que, mesmo assim, manteria sua postura interna intacta. Essa antecipação consciente cria um ambiente de força. Você não é surpreendido pela vida, você está preparado para ela. Outro ponto crucial é reduzir os gatilhos internos. A ansiedade não nasce apenas dos pensamentos exagerados que você cria, mas também da quantidade absurda de estímulos que você absorve. O excesso de informações, de notificações, de comparações, de opiniões alheias, de velocidade, tudo isso dispersa a mente. Um ambiente interno calmo exige que você filtre o que consome, escolha seus estímulos e limite o que entra no seu campo mental. A mente precisa de silêncio, não apenas ausência de som, mas ausência de excesso. Os estoicos praticavam o silêncio deliberado. Não o silêncio passivo, mas um silêncio que dá espaço para que a mente respire. Quando você passa tempo sozinho consigo mesmo, algo interessante acontece. Você percebe pensamentos que antes estavam mascarados pelo barulho externo. Você identifica padrões, reconhece impulsos, entende o que te tira do eixo. O silêncio é o espelho mais honesto da mente. E quanto mais você se acostuma com ele, mais forte se torna. Outro elemento fundamental do ambiente interno estoico é a respiração deliberada. Não como uma técnica necessariamente espiritual, mas como uma ferramenta racional que devolve o comando ao corpo quando a mente começa a acelerar.
A respiração lenta e consciente quebra o ciclo fisiológico da ansiedade. Ela envia um sinal ao corpo dizendo: estamos seguros. Quando o corpo relaxa, a mente perde o motivo para continuar em alerta. É simples, mas poderoso. Um ambiente interno calmo também exige limites emocionais. Isso significa aprender a não carregar pesos que não são seus, a não absorver emoções que pertencem a outras pessoas, a não permitir que dramas alheios se tornem tempestades internas. Os estoicos eram mestres nisso. Eles se importavam, mas não se confundiam. Ajudavam, mas não se afogavam. Entendiam que empatia não é sinônimo de autoabandono. A paz interna depende dessa distinção. E existe ainda uma prática que poucos percebem como essencial para a calma: a organização mental. Não é sobre ter uma agenda perfeita ou eliminar todos os imprevistos, mas sobre reduzir o caos desnecessário. Quando você vive de maneira completamente aleatória, sua mente se torna refém da urgência. Mas quando você cria uma estrutura mínima, horários mais estáveis, prioridades claras, pausas intencionais, sua mente entende que existe ordem. E, onde existe ordem, existe tranquilidade. Os estoicos também ensinavam a revisitar o dia ao final da noite. Não com culpa, mas com lucidez. Eles perguntavam a si mesmos: o que eu fiz bem? O que posso melhorar amanhã? O que eu deixei me afetar mais do que deveria? Essa revisão diária evita que emoções se acumulem. É como varrer a mente antes de dormir, permitindo que a calma se estabeleça para preparar o próximo dia. Com esses elementos, silêncio, respiração, limites, rituais, estrutura, filtragem de estímulos, a mente deixa de ser um lugar onde a ansiedade se multiplica e se torna um espaço onde a serenidade floresce. Porque paz não nasce do mundo externo. Paz nasce da forma como você organiza sua vida interna. E tudo isso prepara o terreno para a última etapa: a integração de todos os pilares, onde você transforma a calma em identidade, não apenas em prática. Na próxima parte, você vai descobrir como unir tudo o que aprendeu até agora e construir uma mente que permanece serena mesmo quando o mundo à sua volta tenta empurrá-la para o caos. Chegando até aqui, você já percebe algo fundamental: a ansiedade não é um destino inevitável, mas um padrão mental que pode ser desmontado, reconstruído e substituído por uma forma mais elevada de existir. A calma não é uma habilidade para dias perfeitos, é uma postura para dias comuns, para dias difíceis, para dias em que tudo parece fora do lugar. A verdadeira serenidade não floresce na ausência de desafios, mas na presença de uma mente treinada. Os 4 pilares estoicos que você aprendeu: domínio da atenção, dicotomia do controle, reestruturação dos pensamentos e construção de um ambiente interno de calma, funcionam como engrenagens. Cada um fortalece o outro. Cada um compensa as fraquezas do outro. Quando aplicados juntos, eles criam uma estrutura interna tão sólida que a ansiedade deixa de ser uma força dominante e se torna apenas um reflexo ocasional. Um reflexo que surge, mas que não te arrasta. Um impulso que aparece, mas que não te governa. Só que existe algo ainda mais profundo. Esses pilares não servem apenas para reduzir a ansiedade, eles servem para mudar sua relação com a vida. Quando você aprende a controlar sua atenção, entende que a mente não precisa correr atrás de cada ruído interno. Quando você separa o que controla do que não controla, descobre leveza, clareza e liberdade. Quando você reestrutura seus pensamentos, percebe que a maioria dos monstros era feita de sombras. Quando você constrói um ambiente interno calmo, entende que paz não é algo que você busca, é algo que você cultiva. E, com o tempo, essa nova forma de viver deixa de ser esforço e se torna identidade. Você se torna alguém que não se desespera diante do incerto. Alguém que não responde automaticamente aos seus medos. Alguém que não se deixa sequestrar por interpretações que nunca foram reais. Alguém que sabe voltar ao presente, que sabe onde deve colocar sua energia, que sabe o que vale carregar e o que precisa deixar ir. Essa transformação começa de maneira sutil. Um dia você percebe que não reagiu tão rápido. No outro, percebe que respirou antes de responder. Em seguida, nota que um pensamento que antes dominaria sua mente se dissolveu em segundos. Até que, sem perceber, você se torna o tipo de pessoa que transmite calma só de existir. E isso não é arrogância, é maestria emocional. É aquilo que os estoicos chamavam de invencibilidade interior.
Nada pode derrubar alguém que sabe se manter inteiro por dentro. A verdadeira paz mental não é viver sem emoções. É viver sem ser escravizado por elas. É sentir sem afundar. É pensar sem se perder. É agir com firmeza mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o caos. E você só chega a esse nível quando entende que a calma é treinável, acessível, possível, e que você merece experimentá-la. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem desafios. Prometeram algo muito maior. Uma mente capaz de enfrentar qualquer desafio sem perder sua estrutura interna. Uma mente que, diante do imprevisto, permanece estável. Uma mente que, diante da incerteza, permanece lúcida. Uma mente que não negocia sua paz por causa do barulho externo. É isso que você está construindo agora. Cada parte deste vídeo, cada reflexão, cada prática, cada mudança na forma como você pensa e responde ao mundo, tudo isso está moldando uma versão mais forte, mais tranquila e mais consciente de você. Não existe transformação repentina. Existe consistência. A calma não aparece. Ela é construída, exercitada, repetida, consolidada. E talvez a parte mais bonita desse processo seja perceber que você não está preso ao que a sua mente foi até hoje. Todos os padrões que criaram sua ansiedade podem ser substituídos por novos padrões que criam serenidade. A mente é moldável. O comportamento é treinável. O emocional é ajustável. Você não está sentenciado a pensar da mesma forma para sempre. Você está livre para aprender, reeducar, reestruturar e renascer, quantas vezes quiser. Agora, para consolidar tudo isso, existe uma pergunta final que você deve levar para a vida. O que, dentro de mim, merece ser fortalecido, e o que merece ser solto? Essa pergunta guia, direciona e sustenta a paz mental. Ela mantém você lúcido. Ela lembra você de que a ansiedade só cresce onde existe apego ao desnecessário, e que a calma floresce onde existe compromisso com o essencial. E agora que você chegou até aqui, reforço algo importante para o crescimento do canal e para esta mensagem alcançar quem precisa. Comente abaixo. Qual parte da sua mente você decidiu fortalecer a partir de hoje? Ou qual padrão ansioso você finalmente escolheu abandonar? Sua reflexão pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ler. Se este conteúdo te ajudou, curta o vídeo para fortalecer o alcance desta mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo vídeos que constroem clareza, força emocional e uma mente verdadeiramente calma.